Bom, pessoal, nessa videoaula vamos focar em composição das misturas, né? Então, é um assunto que tem bastante variáveis, então é muito importante a gente destacar cada uma delas. Então, as primeiras, né? As variáveis de concentração. Então, quando eu tiver concentração mássica, eu vou estar sempre representando com ρ, né? Nesse caso aqui, ρI, ou seja, ρ de uma espécie ou componente I, né? E aqui C, né? A minha concentração molar, né? Vai ser representada por C, nesse caso aqui CI, que seria a concentração molar da espécie ou componente I, né? Eu tenho aqui Mzão I, que é a minha massa molar da espécie. Eu tenho aqui um ρ, certo? Um ρ da mistura. Então, isso aqui é o que? É a minha concentração mássica da mistura, né? Que é a mesma coisa que a massa específica ou, né, como a gente conhece também, a densidade. Eu tenho aqui o Czão, né, que é a minha concentração molar da mistura, né? Ou seja, o meu número total de mols. Então, duas variáveis também muito importante, né? As frações, ou seja, a minha fração mássica, que é representada por MI, e a minha fração molar, né? Que vai ser representada por XI, né? Então, fração mássica e fração molar. Então, para esse assunto, né, de composição das misturas, a gente também vai utilizar a constante dos gases, né? Então, essa constante RI pode ser uma constante específica da espécie I, ou componente I, né, que está sendo estudado, ou a minha constante R, né, ou seja, a minha constante dos gases universais, certo? T, né, temperatura, e eu tenho P, né, de pressão. Então, tem que ter cuidado, né, para não confundir. A gente utiliza ρ, né, e utiliza P para pressão. Eu tenho aqui esse M, né, que é a minha massa molar média, certo? Então, baseado nisso, né, a gente pode dar continuidade analisando agora algumas relações importantes, né, que serão utilizadas nos exercícios. Então, a primeira relação, né, a massa molar média, que pode ser o somatório de xi, ou seja, a minha fração molar que multiplica a massa molar da espécie, né, ou seja, o somatório de todas as espécies, ou também pode ser, né, 1 sobre a minha massa molar média do somatório da minha fração mássica dividido, né, pela minha massa molar da espécie, né, no caso, o somatório de todas as espécies. Então, a diferença, né, é apenas essa. Quando eu tiver uma fração molar, eu multiplico. Quando eu tiver uma fração mássica, eu preciso dividir. As relações para calcular a fração mássica, né? Ou seja, a minha fração molar, então, MI é igual a ρI sobre ρ da mistura, né? Ou seja, a minha concentração mássica da mistura e a minha concentração mássica da espécie. E a minha fração molar xi é igual à minha concentração molar da espécie dividido pela minha concentração molar, né, da mistura. Lembrando, né, que o somatório da fração mássica tem que ser igual a 1, da mesma forma que o somatório de todas as frações molares dos componentes tem que ser igual a 1 também, né, para que seja válido. Uma forma de calcular, né, essa minha fração mássica ou fração molar, né, então essa relação aqui, onde eu posso dizer que a minha massa molar média, que multiplica a minha fração mássica, é igual à minha fração molar, que multiplica, né, a minha massa molar da espécie, né, que está sendo estudada. Então, pessoal, numa mistura de gases ideais, né, a concentração molar e a concentração mássica, né, estão diretamente ligadas, né, à lei do gás ideal, né? Ou seja, eu posso dizer que a minha concentração molar, né, é igual a pressão dividido por R, que é a constante universal dos gases, multiplicada pela temperatura, né? Lembrando que essa temperatura precisa estar, né, em Kelvin, certo? Da mesma forma, encontrando aqui a concentração
molar, né, eu posso calcular a minha concentração mássica, multiplicando o meu resultado, né, da concentração molar pela minha massa molar média, né? E dessa forma, a gente pode encontrar a concentração mássica da mistura. Da mesma forma aqui, eu posso calcular a minha concentração mássica de um componente I, né? Ou seja, eu vou utilizar a pressão do componente, a constante do componente, né? A constante dos gases para a espécie I, multiplicando, né, pela temperatura também em Kelvin, né? Bom, pessoal, baseado nesses conceitos, a gente pode partir para os exercícios, né, para entender melhor a aplicação, né, das fórmulas e das variáveis. Então, se gostou do vídeo, deixa o like, siga o canal. Até a próxima e obrigado!